O alerta veio da China. Li Xin, o vice-ministro da Saúde, advertiu: o coronavírus representa grande risco à saúde. Por isso, a cidade de Wuhan, no centro do país e epicentro da nova doença, está isolada. O governo suspendeu as linhas de transporte e fez um apelo para que as pessoas não saiam da região. O objetivo é evitar a propagação do corona, que até a noite de quarta-feira tinha levado à morte ao menos 17 pessoas e infectado mais de 500 em vários países, inclusive nos Estados Unidos. More importantly, it was shared immediately. And that's why Korea, Japan, Thailand were able to diagnose the new coronavirus quickly. Os cuidados da China, que vem emitindo relatórios atualizados, repercutiram na Organização Mundial da Saúde. Até quarta-feira não havia alerta de emergência mundial. Pelo contrário, o secretário-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, elogiou a forma como os chineses vêm tratando o caso para evitar uma epidemia mundial. Not only that will help China to clean the outbreak as soon as possible, but also to help in preventing it from spreading internationally. No Brasil, houve um caso suspeito em Minas Gerais, mas o Ministério da Saúde afirmou que os sintomas não correspondem aos do corona. Afinal, quais são os sintomas, qual é o nível de propagação e o que você precisa saber sobre esse novo vírus que assusta o mundo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e nesse episódio a gente conversa com o virologista da USP, Paolo Zanotto, e com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo. Fique com a gente. Ana Lúcia Azevedo, você já cobriu várias ocasiões onde há uma propagação de um vírus, aliás, de origem chinesa, não é a primeira vez, a gente teve o corona lá de 2003, 2004. Quais são os pontos de referência mais importantes daqui para frente para a gente avaliar a gravidade de um caso como esse? Uma é ver o que está acontecendo na própria China. A China tem divulgado dados, né? Aconteceu numa cidade enorme deles, Wuhan, que tem cerca de 11 milhões de habitantes, então é uma metrópole, né? E ver a evolução desses quadros, né? Ela provoca uma pneumonia muito grave, mas o que tudo indica, a maior parte dos casos, pelos relatos que tem os registros, são casos mais brandos, né? O que dificulta também você identificar possíveis portadores da doença, porque pessoas com sintomas brandos de resfriado não costumam procurar ajuda, né? Então, esperar um pouco. A SARS, ela causou muito medo no início dos anos 2000, né? E houve... todo o mundo se preparou para isso. Graças a Deus, com o tempo, ela foi perdendo a força, né? E no Brasil, a gente teve registro de pouquíssimos casos e nada com gravidade, né? Então, estar preparado. É sempre melhor estar preparado para o pior e para que isso até não aconteça, né? Não à toa que a Organização Mundial da Saúde ainda não emitiu nenhum tipo de alerta mundial. Pelo contrário, está fazendo elogios aí à forma como a China está se posicionando, bem diferente de, por exemplo, da época da SARS, né? Sim, bem diferente, até porque a SARS ensinou muito, né, a comunidade científica, né, o mundo aprendeu bastante com a SARS, depois com a MERS, né, que também é um coronavírus, a transmissão é dromedário, né, o hospedeiro, então, aprendeu muito, o mundo desde então ele está mais preparado, né, agora, de qualquer forma, qualquer vírus respiratório sempre causa muito medo, né, a transmissão é pelo ar, né, são vírus que têm inicialmente sintomas comuns, isso tudo preocupa muito a OMS. De fato, é uma situação bastante delicada, porque você não pode tomar medidas muito restritivas e, ao mesmo tempo, você tem que ter muito cuidado, né? Você tem uma doença grave, porém de transmissão extremamente fácil, mas que pode ter seus sintomas confundidos com outras, né? Então, é uma situação bastante delicada. É diferente da Zika, que era bem mais isolada, né? É diferente do Ebola na África, né? Que, inclusive, continua a haver casos de Ebola. A Organização Mundial da Saúde declarou como emergência de interesse internacional o novo surto de Ebola na República Democrática do Congo. São situações distintas, né? A gente está falando agora de um vírus que se transmite pelo ar, né?
você conversou com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia? Isso, Maurício Lacerda, que é professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele está muito acostumado, né? Ele acompanhou a epidemia de febre amarela aqui no Brasil, uma pessoa que tem experiência em monitorar essas grandes epidemias, né? E ele, claro, como é um vírus de transmissão pelo ar, esses vírus sempre preocupam muito, né? Mas ele também pondera isso, que é preciso esperar um pouco, né, para ver se a dimensão que isso pode tomar. O que acontece é que o mundo, e tem que ter mesmo, tem muito medo dos vírus respiratórios, né, o influenza, né, e os coronavírus, né, os vírus influenza, eles mataram, assim, no início do século com a gripe espanhola, é uma assassina em massa, né, então são vírus que se disseminam muito depressa, né, e difíceis de você combater uma epidemia uma vez instalada, né, então são vírus que o mundo tem muito respeito por eles e tem que ter mesmo, porque são assassinos em massa, né? Então todo cuidado é muito pouco com esses vírus. Ana Lúcia Azevedo, repórter especial do Globo, muito obrigado pela sua colaboração, sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Obrigada a você, um abraço. Na China, mais de 2.000 pessoas que tiveram contato com doentes, mas não apresentaram sintomas, estão em isolamento. Essa é mais uma medida para tentar conter o avanço do vírus. Mas o número de infectados continuou subindo. Professor Paolo Zanotto, em primeiro lugar, o que a gente já sabe a respeito dessa nova cepa, dessa nova modalidade de coronavírus que apareceu na China? Esse é um vírus relacionado ao SARS, que causou já um surto importante há quase 16 anos atrás, né? Em 2004 ele apareceu, causou um problema. O vírus da pneumonia asiática é tão pequeno que atravessa as fibras dos tecidos. Só máscaras com sistema de filtragem são eficazes. Ele está tendo um comportamento muito parecido. No caso do primeiro coronavírus SARS, ele estava associado a um animal chamado civeta, que parece um furãozinho. Esse aqui, que aparece na província de Wuhan, na China, eles acharam que tinha alguma associação com animais também. Mas isso certamente está em pesquisa na China e eles vão eventualmente elucidar isso. Agora, a gente tem uma propagação. A primeira notícia que se teve, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, foi bem no finalzinho de 2019, no dia 30. O que a gente pode esperar sobre o comportamento desse vírus? Nesse caso específico, se ele estivesse mostrando um crescimento geométrico vindo de lugares densamente populados como a China, a gente teria um problema bem maior na mão do que desde dezembro a gente está quase 2 meses com 400 casos. A transmissão desse vírus não é assim exatamente tão fácil como a transmissão de influenza, por exemplo. É um vírus que é mais transmitido pelo contato da pessoa. Por exemplo, se você encosta em material que tem o vírus, depois você vai colocar o dedo no nariz ou na boca. Ele não tem uma transmissão tão facilitada por aerossol, ele tem uma transmissão mais facilitada por contato direto. Então, uma das medidas que se tomou em 2004, que teve um impacto enorme, foi os agentes de saúde começarem a usar o que a gente chama de barreiras primárias. Luva, máscara de pano, descontaminação contínua das mãos. São medidas de contenção extremamente simples que foram extremamente eficientes na época da SARS. Se vai num lugar extremamente adensado, cheio de pessoas, por que não usar uma máscara? Por que não lavar a mão antes de voltar para casa? Você vai voltar para sua casa, vai ter lá uma criança, um idoso, uma pessoa imunocomprometida. Nesse caso, você tem que lavar a mão. Você pode estar trazendo o vírus da rua para a pessoa. Então esse bom senso, esse pouco de bom senso, a gente tem que começar a distribuir entre a população. As pessoas têm que compartilhar essas ideias e um cuidar do outro, porque no momento que eu lavo a minha mão, eu estou cuidando de uma outra pessoa. No momento que eu chego da rua e lavo a mão, eu estou cuidando do bebê em casa. Eu não canso de dizer, e vou repetir, que essa é uma situação que o engajamento de cada um dos cidadãos, cada pessoa que está ouvindo a gente agora, Roberto, se eles entenderem que eles têm um papel nisso, vai ajudar demais. No ano de 2002 e 2003, a China teve um problema de subnotificação dos casos. O próprio governo chinês era reticente em liberar informações a respeito, e isso, quando foi feito, já era uma epidemia.
Nesse caso específico, a gente vê um comportamento diferente. Até que ponto isso vai ajudar a conter, eventualmente, a propagação de uma epidemia? A China é uma nação extremamente pragmática, do ponto de vista de política. Você sabe disso. Então, todo mundo sabe. Eles se tornaram extremamente pragmáticos em relação ao enorme prejuízo que esse ocultamento, entre aspas, essa camuflagem causou na época. Of course, this first started in southern China, in Guangdong province, in November. And the first that anyone from China even mentioned this was not until late February. Eles tiveram um impacto na economia deles em termos de troca com outros países e turismo e movimentação de mercadorias e pessoas que foi devastadora para a China. Então a China aprendeu, e que o que qualquer país, ou qualquer governo sério de qualquer país deve entender, é que a imediata notificação, o informe sobre uma situação dessas, é no melhor interesse da humanidade. Então, por exemplo, é uma situação que na China, quando eles avisaram, já tinha caso em vários outros lugares, Hong Kong, já tinha um caso nos Estados Unidos, em outros países fora, na Europa. Eu tive na Alemanha, na época, trabalhando com o vírus da SARS, em Freiburg, porque tinha um alemão que voltou para Hamburg e a gente estava trabalhando nesse paciente, e eu fui junto trabalhar para poder adquirir uma tecnologia de detecção do vírus. Inclusive a gente desenvolveu uma mais avançada até, porque não existia no Brasil na época sistemas de detecção. Então, por exemplo, você veja, se a gente tivesse sido informado meses antes pelos chineses, todos os mecanismos de prontidão, todos os sistemas de contenção, toda a logística ia ter sido colocada em prática. Então eles causaram um prejuízo enorme para eles e para o mundo. Mas eles, graças a Deus, aprenderam. Tanto que eles já estão notificando esse caso de Wuhan desde o início. E a partir de agora, esses protocolos que foram desenvolvidos há mais de uma década, eles vão funcionar? São os mesmos que podem ser repetidos? Então, hoje em dia a gente não tem muito... Por exemplo, as sequências do novo coronavírus foram liberadas já. Os chineses fizeram uma coisa muito boa também. Já você vai no Xinbank e você tem a sequência. Com base nessa informação, a gente pode agora desenhar sistemas de detecção extremamente rápidos, por PCR, por exemplo. Então, isso é uma vantagem. O vírus é parecido com outro coronavírus, mas isso em alguns dias você já tem um sistema de detecção específico para esse vírus. Obviamente, uma das coisas que a gente tem que agora tomar um pouco de cuidado é entender direito se é uma única introdução, qual é a diversidade genética presente nessa população de vírus, que ou é um vírus só, ou o que está acontecendo. Nós ainda não temos informação. Se for monotípico, se for um único vírus com pouca variabilidade viral, genética, significa que a gente vai ter um sistema de diagnóstico bem eficiente. Mas nós vamos saber isso à medida que as semanas vão passando. Nesse momento, importantíssimo é a questão das barreiras primárias. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já estão implementando vários sistemas de averiguação de pessoas chegando de Wuhan, por exemplo, e que nos principais aeroportos americanos, onde tem passageiros chegando nesse lugar, eles estão estabelecendo sistemas de monitoração de pessoas com febre, acompanhantes, assim por diante. Então, como na outra SARS a gente tinha até sistemas de detecção de temperatura, a pessoa desceu do avião, tinha um sensor de infravermelho que dizia se o cara estava com febre. Essas pessoas eram deslocadas para um outro tipo de avaliação no momento que ele chegasse no destino. Então, esse tipo de situação vai, sem dúvida nenhuma, ser implementada. Eu acho que a experiência que a gente teve na outra situação, e a experiência que tem sido acumulada todo o ano com a situação da influenza, eu acho que vai permitir que a gente tenha uma boa resposta. Tem muito brasileiro, naturalmente, que nesse momento está na China, voltando, tem viagem marcada para a China, ou está com viagem para voltar da China para o Brasil. Essa população, ela precisa ter algum tipo de cuidado específico? Eu acho que o ideal é a pessoa entrar em contato com sistemas de saúde. O mais adequado não sou eu, a minha pessoa, que vai determinar a política do que fazer. Eu posso dar algum conselho assim de bom senso, mas basicamente a informação correta e adequada vem dos informes dos locais onde a pessoa está indo. Então, se a pessoa está indo para a China, ela vai ter que ir lá numa página específica, ou no CDC em Atlanta, ou na China, e se informar acerca do risco que ela está correndo e se existem e quais as medidas que ela tem que tomar. Se eu não tivesse nenhuma dessa informação, eu acho que a pessoa deveria manter uma asepsia manual stringente. Tem essas bisnaguinhas, né, com esse material desinfetante, uma espécie de um álcool gel. Põe uma garrafa pequena, compra uma com menos de 100 ml, porque senão vai ter problema para levar dentro do avião.
compra uma pequenininha e leva e usa isso. Está no avião, vai mexer em comida, antes limpa, vai no banheiro, vai entrar limpa, sai limpa, fica assim, né? Lava as mãos no mínimo 4 vezes por dia. Se a pessoa vai entrar num ambiente muito assim, digamos, lotado de pessoas, usa uma máscara. Então são coisas tão simples, não tem nada. Na China é tão comum as pessoas usarem essas máscaras. Eu recomendo às pessoas a prestar atenção no que eu estou falando agora. Elas sigam as informações que vêm dos sistemas de saúde desses outros países e considerem utilizar de barreiras primárias. Mãos limpas, máscara, etc. e tal, né? E muita asepsia nas mãos, limpar as mãos. O Ministério da Saúde alerta para o aumento do caso de Zika, os casos de Zika no ano passado. O Brasil, a gente está vivendo o verão, a gente tem essas arboviroses, a gente tem esses vírus Zika, chikungunya, o próprio maiaro, que é um vírus que tem sintomas muito difíceis porque são variáveis de pessoa para pessoa. Dentro desse ambiente, o serviço de saúde normal, esse dos bairros, nas cidades, nas grandes capitais, qual é o risco dos profissionais de saúde acabarem confundindo, chegar a um novo vírus ainda e se confundir e acabar dificultando esse trabalho de diagnóstico? O quadro é bem distinto. Então, por exemplo, no caso do coronavírus, vai chegar uma pessoa com um quadro, com uma apresentação muito parecida com uma gripe, ele vai ter o nariz está escorrendo, dor de cabeça, está tossindo, está com dor de garganta, vai ter febre, vai estar se sentindo mal, certo? Ele vai, e se o vírus causar uma complicação mais severa, ele vai ter uma bronquite, uma pneumonia, vai ser um outro quadro. Então, e o perigo são as pessoas que têm doença cardiopulmonar, pessoas que têm já fraqueza do sistema imune, crianças e idosos. Então, existem grupos de risco mais bem definidos. No caso do arbovírus, não tem grupo de risco definido, porque é transmitido por mosquito e a pessoa vai ter uma febre, mal-estar e vai ter, geralmente, a apresentação de petequias, você vai ver na pele da pessoa, vai ter um outro tipo de apresentação. Se o cara está com uma apresentação exantemática, com febre, etc. e tal, mas o sistema, mas não está tossindo, não tem o nariz escorrendo, etc. e tal, e não está com dor de garganta, a gente sabe que é um arbovírus. Se o cara apresenta esse quadro característico de gripe, entre aspas, mas tem uma pneumonia atípica, como você acabou de dizer, então, nesse caso, ou muito severa, nesse caso a gente pode suspeitar o coronavírus. Então, a gente tem essa capacidade, os nossos profissionais de saúde, nos ambulatórios, os enfermeiros, ou os médicos principalmente, e os enfermeiros também, tem uma capacidade já hoje acumulada com experiência real de trato. É pouquíssimo provável que qualquer enfermeiro ou médico brasileiro que trabalha em ambulatórios atendendo pessoas não saberia discriminar bem as duas coisas. Dá para se falar em vacina? Quando você está desenvolvendo uma vacina, os primeiros modelos que você vai testar são modelos animais, concorda? Você não pode desenvolver uma vacina e colocar direto numa pessoa. Você vai fazer certas provas de conceito em animais. E o que aconteceu é que as primeiras vacinas que foram desenvolvidas começaram a causar um problema muito sério, porque eu vacinava o rato, depois quando eu infectava ele com o vírus para ver se ele ia responder, o rato vacinado ia responder bem contra o vírus, esse rato manifestava uma forma severa de doença. Esse tipo de exacerbação imune, que a gente chama, também foi observado em outros vírus, como o vírus do respiratório sincicial, o que impede praticamente o desenvolvimento de uma vacina para isso. Então, a vacina para SARS ficou andando meio que de lado, que nem um caranguejo, porque tinha esse problema do efeito não muito positivo da vacina em si. De lá para cá, alguns trabalhos têm sido feitos com outras estratégias vacinais, mas claramente o que acontece é que o ênfase disso daí é reduzido no momento que isso não é um problema. Como isso só surgiu há praticamente 16 anos atrás, depois nunca teve problema, é mais ou menos de se esperar que o empenho, a dedicação, a quantidade de pessoas trabalhando nesses sistemas diminua. Então hoje a gente ficou numa situação onde a gente poderia ter, talvez seja uma crítica minha, não sei se ela é justa ou injusta, mas talvez a gente pudesse ter sido um pouco mais assíduo na tentativa de desenvolver uma vacina para o SARS, né? Professor Paolo Zanotto, virologista da Universidade de São Paulo, da USP, muitíssimo obrigado, um abraço para o senhor e bom trabalho. Olha, obrigado, Roberto, foi um prazer falar com você e vamos ver se a gente consegue
motivar a nossa população a participar sem desespero, sem pânico, mas participar de uma forma cidadã e ajudarem, todo mundo se ajudando aqui, né? Vamos ver se a gente consegue levar isso para um lado que aproxime as pessoas e não divida elas. Especialmente lavando as mãos. Muito obrigado, um abraço. Especialmente lavando as mãos no mínimo 4 vezes por dia, e quando chega da rua em casa, sempre. Um abraço, querido. Valeu, obrigadão. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição hoje ficaram com o João Guilherme Lacerda. Tchau!